Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de História, nós iremos falar sobre a formação da monarquia inglesa, né? Essa monarquia que está presente até nos dias de hoje na Inglaterra. Então, pessoal, como se deu a formação, né, da monarquia nacional inglesa? Nos primórdios da Idade Média, a região da Bretanha foi invadida pelas tribos dos anglos e saxões. No século VI, por volta de 1060, os normandos do norte da França invadiram as Ilhas Britânicas sob a liderança do rei Guilherme, o Conquistador, na Batalha de Hastings, ocorrida em 14 de outubro de 1066. Chegou ao fim a hegemonia dos anglo-saxões na região. No entanto, o longo período de hegemonia bárbara favoreceu a consolidação dos poderes locais, consolidados sob a lógica feudal. A Inglaterra teve seu processo de centralização política iniciado a partir da Baixa Idade Média, momento em que a Bretanha estava politicamente dividida em 4 reinos distintos, sob o comando do rei Henrique II. O processo de unificação territorial foi iniciado em relativa eficácia durante o século VII, no governo seguinte, comandada pelo rei Ricardo Coração de Leão. Diversas lutas contra os franceses e o envolvimento nas cruzadas enfraqueceram o papel da autoridade monárquica. A falta de um rei presente e os grandes custos gerados com os gastos em guerras e conflitos motivou a classe nobiliárquica a impor um documento limitando as funções das régias. No ano de 1215, o rei João Sem Terra ficou em uma situação delicada, quando foi obrigado a assinar a Magna Carta, que impedia o rei de criar novos impostos ou alterar leis sem aprovação do Grande Conselho, um órgão formado por integrantes da nobreza e do clero. A criação do Grande Conselho foi considerada por muitos historiadores como um elemento que impediu a formação de um governo tipicamente absolutista na Inglaterra. Ao ingressar na Guerra dos 100 Anos, entre os séculos XIV e XV, os exércitos e as autoridades monárquicas britânicas passaram a ser prestigiadas mediante as sucessivas vitórias obtidas nesse confronto contra os franceses. Além disso, as revoltas camponesas do século XIV também contribuíram com o enfraquecimento das autoridades locais. Com o fim das Guerras dos 100 Anos, a política inglesa ainda sofreu um sério abalo com a disputa entre as famílias York e Lancaster, que se enfrentaram na Guerra das Duas Rosas. No final do conflito, a dinastia Tudor passou a controlar o trono britânico sob a liderança do monarca Henrique VII. A partir de então, o Estado britânico se fortaleceu de maneira impressionante, pautando sua hegemonia, principalmente no fortalecimento de suas atividades mercantis no governos de Henrique VIII e Elizabeth I. O Estado Nacional Britânico alcançou seu auge, afirmando o absolutismo na Inglaterra, e até os dias de hoje.